Uma garota tem dificuldades de conviver em sociedade devido à sua forte fobia com homens. Com isso, ela acaba optando a não se parecer um tanto quanto feminina, e com esse comportamento, ela acaba atraindo a atenção de outra garota, mas ao passo que se aproximam, ela descobre que a mesma pode ser a sua stalker. E aí pessoas, como vocês estão? Cá estou eu para mais um vídeo sobre manhwas da interwebs, e mano, a gente bateu 25k recentemente, sério, eu tô muito feliz, e agora, bora rumo à nossa meta que é 30k, mano. E claro, se quiser a continuação, comenta a parte 2 aí nos comentários. É isso, bora pro recap. A história se inicia com um grupo de garotas aparentemente cochichando sobre alguém, e essa pessoa é a protagonista dessa obra, e o seu nome era Sian Sunbai. Sian atraía bastante a atenção de outras garotas, que desejavam incessantemente almoçar com ela, mas não tinham a coragem para pedir. Mas em meio à multidão, uma menina de cabelos vermelhos teve essa coragem, e chegando até ela, resolveu a convidar, mas Sian diz que já tinha planos de almoçar com alguém e agradece o seu convite. As garotas não conseguiram acreditar que a menina teve coragem de chegar nela, e descobrimos agora que o seu nome era Yuri. A verdade era que Sian não almoçava com ninguém e rejeitava todas as pessoas que chegassem nela, o que por essa razão deixava as garotas ainda mais interessadas. Mudando a cena, voltamos para a protagonista, onde ela se encontra com a sua amiga Ryun, mas ao seu lado, dois garotos estavam brincando um com o outro, o que acidentalmente fez um deles esbarrar em Sian. Enquanto o moleque pedia desculpas, a prota mandou uma cara de nojo para ele, o que fez o garoto se sentir bem mal com isso. Mas ao seu redor, ele recebe o aviso que ela não gosta de homens, e com essa informação, Yuri parecia brilhar os seus olhos. Mais à frente, Sian estava em pânico, e a sua amiga tentava acalmar ela, e o mínimo contato já a fez ficar daquele jeito. Ryun pergunta quando é que ela vai superar isso, mas a mesma fala que não consegue. A sua amiga diz que não entende do porquê de todos gostarem dela, o que era algo que já vinha desde o ensino médio. Sian diz que não sabe o porquê de toda essa tensão e que era muito difícil de lidar com tudo isso. A sua amiga ri de sua cara, ao passo que a chama de lobo solitário. A prota diz que não deve ter problema em um mero almoço. A Ryun diz que é verdade, e caso ela realmente fosse almoçar com a Yuri, muitos garotos iam chegar em volta, já que ela era muito popular e também era uma caloura, e tinha chegado há pouco tempo na escola, e pergunta quem seria o sortudo de ficar com ela, já que aparentemente já estava interessado em alguém. Ouvindo tudo isso, Sian só fica calada e confirma que deve ser legal. Passeando pelos seus pensamentos, ela acredita que ter o cabelo longo, usar um vestido daqueles deve ser bem legal, mas que a própria não podia fazer isso, para não atrair a atenção de garotos, e que o melhor era manter a sua vida isolada e criar um muro de proteção com pessoas, além de usar roupas mais masculinas. A sua amiga fala que ela não deve ter medo de homens, e que eles são apenas seres humanos. Na sua cabeça, Sian sabe disso, afinal ela já tinha ouvido incontáveis vezes, mas de qualquer forma ela não conseguia perder esse medo, e por trás disso tudo tinha uma razão. Enquanto voltava para o seu apartamento, ela pensava na possibilidade de ir de caixa sem encontrar alguém, e que isso seria muito assustador, mas em frente à sua porta ela encontrou a Yuri, e a pergunta se ela morava ali. A prota confirma e também a adverte para ela desligar a chaminé, se é que vocês me entendem. A mesma pede desculpas e o apaga, e fala que havia se mudado para lá no mês passado, o que era uma baita de uma coincidência, e as outras garotas vão ficar com muita inveja quando descobrirem que ela tinha Sian como vizinha. A prota diz que elas não desejariam isso, e que não faz ideia do que as garotas veem nela. Yuri a interrompe, dizendo que ela era muito especial, e mesmo tendo fobia de homens, tentava ficar de boas perto deles. Sian achou aquilo suspeito, e não fazia ideia de como ela tinha descoberto seu medo. Porém, Yuri fala que acabou ouvindo sua conversa com Ryun, e sabia que a mesma estava muito desconfortável agora, mas estava se esforçando o máximo para ficar ali conversando, e nunca conseguia dizer não. Sian se assusta com o quanto ela parece saber de sua vida, mas abrindo sua boca, Yuri confessa que gostava dela, e isso era desde o primeiro dia que tinha visto. Sian pede desculpas e fala que era hétero, mas bom, certamente essa desculpa não colou, e no seu quarto ela não conseguia conciliar tudo o que estava acontecendo, e de repente a garota mais bonita da escola havia se declarado para ela. Procurando seu celular, ela recebe uma ligação de sua mãe, que só por demorar alguns minutos para atender já achou isso estranho, e pergunta se ela estava pensando em sair para alguma festa ou coisa desse tipo, e afirma que os jovens de sua idade só pensam em fazer besteira, e que ela deve manter o máximo de distância de homens, e caso algum se aproxime dela, ela deve ligar para a polícia imediatamente. A mulher não estava bem das ideias e começou a surtar no telefone, falando que deveria ter a colocado em um colégio apenas para meninas. Sian não aguenta mais ouvir isso e dá um grito
enorme com ela, já que a sua cabeça não estava conseguindo suportar tudo isso. Mas ainda assim conseguiu se conter e a sua mãe diz que não pode deixar aquilo acontecer novamente. Mas batendo a mão na mesa, a Prota diz que não quer falar sobre isso e diz que estava cansada e acaba desligando o telefone. Após isso, ela vai até a varanda para pegar um ar fresco. Nisso, ela encontra Yuri tentando escutar a sua conversa e a mesma dá uma desculpa bem fraca e que na real as paredes eram bem finas e com isso ela acabou escutando tudo. Ela pergunta se as duas se dão bem, no caso Cian e sua mãe. A Prota confirma que sim, mas ela é extremamente obcecada por ela. Yuri pergunta se isso não a incomodava, mas Cian diz que ela sempre foi assim e com isso já tinha se acostumado. Yuri diz que ela merece ser livre, mas Cian agradece e diz que precisa dormir um pouco e assim volta para o seu quarto. Ao deitar em sua cama, ela começa a desabafar sobre o quão cansativo foi o seu dia e pergunta se a sua mãe vai ser para sempre assim. Mas o quarto ao lado, Yuri também chegava em sua sala e vemos que tudo que Cian falava estava sendo escutado por ela e em duas caixas de som, tudo o que acontecia com Cian chegava aos seus ouvidos e a mesma estava sendo espionada. Yuri fala que não deveria dar ouvidos à bruxa de sua mãe e Cian diz que tudo o que queria era ser independente, o que soava algo familiar com o que a sua amiga Ryun tinha falado. Yuri não gosta muito de ver que Ryun se metia em sua vida, mas ouvindo mais um pouco, a Prota fala que a Yuri não era tão ruim, o que fez a mesma abrir um sorriso muito grande. Ela acredita que ter se declarado não fazia parte do plano, pois o que queria era conquistá-la aos poucos, porém não tinha aguentado e jogando seu cabelo no chão e depois de lavar o seu rosto vemos que na verdade Yuri era um homem e fala que se continuar mais tempo naquela forma vai passar mais tempo ao seu lado e ficava se lembrando do seu rosto vermelho depois de ter se confessado. Enquanto soltava uma gargalhada enorme, dizia que ela não tinha mudado nem um pouco desde antigamente e que finalmente agora poderiam ficar juntos. No dia seguinte, depois de se arrumar, Yuri estava preparada para ir para a escola. Enquanto todos os garotos olhavam para ela, o cara por trás disso acreditava que ninguém conseguiria suspeitar de sua verdadeira identidade e nunca havia sido confundido. Um garoto se aproxima dela pedindo para levar a sua bolsa, mas ela nega e diz que estava tudo bem e por dentro ele estava o chamando de nojento. O maluco a envolve com seu braço e vendo Cian, ela rapidamente o empurra e corre para abraçá-la. Depois de se cumprimentarem, o rosto da Prota estava vermelho, o que faz Yuri achá-la ainda mais fofa. O seu plano era curar a sua fobia e depois disso revelar a sua verdadeira identidade. Enquanto caminhavam juntas, todas as pessoas em volta olhavam para as duas, o que certamente deixou Cian desconfortável, afirmando que não estava acostumado com aquele tipo de coisa. Yuri sabe que estava exagerando e precisava ir mais devagar para não a assustar. Sabendo disso, ela resolve chamá-la para almoçar mais tarde e sabia exatamente os horários de suas aulas, mas Cian fala que não seria uma boa ideia, já que o lugar onde ela vai era bem longe, além de que ela precisa passar mais tempo com seus próprios amigos. Ao ouvir tudo isso, aumenta ainda mais a obsessão de Yuri por ela e acaba a abraçando, dizendo que quer passar todo o seu tempo com ela. Cian novamente a pergunta se ela não quer passar tempo com seus outros amigos, mas Yuri fala que prefere ficar com ela e sabe que quando contar a verdade ela provavelmente vai a perdoar, da mesma forma que ela já fez no passado, mas até esse dia chegar, ela já estava muito feliz apenas por estar ao seu lado. Enquanto caminhavam, elas acabaram encontrando Ryuna. Vendo que estão juntas, as duas se cumprimentam. A sua amiga diz que elas precisam correr, e isso se não quiserem se atrasar para a aula, e a puxa pela mão, mas Yuri não gostou nada disso e acaba pegando em sua mão, falando que a mesma ia entrar junto com ela, e enquanto corriam juntas, Yuri olha para trás e mostra a língua para Ryun, que fica com a cara de panela. Lá dentro, Ryun faz questão de dizer que não tinha ido com a cara dela e que a mesma estava sempre ao seu lado, e pergunta desde quando as duas tinham ficado tão juntas. Cian então resolve contar a ela o que tinha acontecido, inclusive sobre a confissão que ela tinha feito. Depois disso, Ryun ficou sem acreditar, pois aparentemente a garota considerada a mais bonita da escola estava apaixonada por ela, e agora já sabe o porquê ela estava a tratando tão bem. Ela também pergunta o que ela havia respondido. Cian diz que elas podiam ser amigas, o que deixou a Ryun com muita raiva disso, e que ela estava cometendo um erro terrível, já que a mesma a olhou de forma bem estranha naquela hora, e pede para que ela mantenha o máximo de distância dela, mas Cian fala que não conseguiria fazer isso, mas seu celular toca nesse momento, e atendendo era sua mãe, onde mais uma vez estava demonstrando total preocupação com ela. A sua amiga diz que ela não vai conseguir ser independente, atendendo toda hora as suas ligações, mas Cian fala que ela surtaria caso ela não atendesse, e até mesmo poderia chamar a polícia. Ryun fala que ao menos ela poderia sair mais e procurar se divertir, e quem sabe até mesmo conseguir um emprego de meio período, e caso ela esteja com medo dos homens, poderia simplesmente encontrar um
um que só tenha mulheres, e até recomenda uma vaga de emprego. Depois de dar uma olhada, a prota até se interessou e diz que vai pensar a respeito, mas atrás dela Yuri vem e a abraça, e ao ver o panfleto em sua mão, ela diz que arranjar um emprego de meio período vai ser uma péssima ideia, e que a mesma estava bem financeiramente, não precisava daquilo. Sian fala que a sua mãe nunca a deixou trabalhar, por isso vai ser um grande passo rumo à sua independência. No seu pensamento, Yuri acha aquilo uma bobagem e faz questão de dizer que aquilo seria muito ruim, e tem formas melhores de conseguir ser livre. A protagonista queria mesmo fazer aquilo e resolve não dar ouvidos a ela, vendo que não tinha conseguido a convencer, então pelo menos ela vai a acompanhar até lá. Chegando no local, ela foi para a entrevista e depois de perguntas básicas sobre a sua idade e afins, a propósito, ela tinha 23 anos e nunca havia trabalhado antes. Sian não conseguiu esconder o seu nervosismo, mas ao fim, a entrevistadora disse que a ligaria caso ela conseguisse a vaga, e saindo da sala, Yuri estava esperando e também a perguntou como tinha sido. Sian fala que não tinha certeza, já que a mesma estava bem nervosa, e até não sabia se tinha sido uma boa ideia, mas na porta do local, um homem bêbado parecia fazer um tumulto, pois o mesmo queria entrar em um local que apenas mulheres eram permitidas. Logo a prota ficou extremamente desconfortável com isso, e Yuri viu a oportunidade de fazê-la desistir de uma vez desse trabalho, e correu em direção da porta, assim esbarrando no homem bêbado, que automaticamente começou a tratar muito mal. Gritando com medo, Yuri corre para trás de Sian, afirmando que estava muito nervosa. Na sua cabeça, ela pede para que se mova, mas o seu corpo estava travado, e ela não conseguia nem sequer abrir a sua boca. O velho pergunta do porquê ela está o encarando, e por dentro, Sian estava em caos, a fazendo basicamente passar mal ali mesmo. Porém, o pior ainda estava por vir, já que o homem estendeu a sua mão para ela, mas antes de fazer qualquer coisa, um cara loiro acabou segurando a sua mão, perguntando o que ele achava que estava fazendo. Ele pede para que se retire dali, pois o mesmo estava incomodando os outros clientes, mas o maluco não estava afim, e os dois começam a discutir. Com tudo aquilo na sua frente, o estado de Sian estava cada vez pior, e a mesma estava prestes a desmaiar ali mesmo, e tentando saltar o seu braço, o homem acaba batendo em sua cara, que deixou Yuri enfurecida com isso. Depois de retirarem o homem dali, o cara loiro foi até ela, e a perguntou se a mesma estava bem, e prestes a colapsar, ele pergunta se ela estava com medo, e diz que não vai tocar nela, e pede que imagine aquele homem como um inseto barulhento, e diz que entre eles existe uma parede, e o mesmo nunca vai ultrapassar, e que ela não deve ficar com medo, que de alguma forma conseguiu deixar Sian mais calma. Nesse momento, a polícia chega, e acaba levando aquele homem com eles. O loiro pergunta a Yuri se ela estava bem, e pergunta se pode a levar para casa, mas ela o olha com desprezo e diz que não vai dar o seu endereço para um homem desconhecido. Pegando Sian pelo braço, as duas saem em direção de sua casa. No caminho, ela se desculpa por não ter feito nada naquela hora, e que a mesma estava muito nervosa. Sian se lamenta o fato de provavelmente não conseguir o emprego, já que depois de uma briga daquela seria algo bem difícil, o que claro deixou Yuri feliz, falando que trabalhos como aqueles eram bem perigosos e que o melhor era as duas voltarem para casa. Voltando para a lanchonete onde estavam, a atendente agradece aquele cara loiro por ter tirado o homem bêbado de lá, e não sabia o que teria sido dela se ele não tivesse chegado. Na casa de Sian, ela fala que estava tão assustada que nem sequer conseguiu agradecer ao rapaz, e que de alguma forma, para um homem ele era realmente bonito, e por alguma razão, a sua voz a acalmava, e se pergunta se algum dia vai vê-lo novamente, mas no seu celular uma mensagem havia chegado, dizendo que ela tinha conseguido uma vaga de emprego. Ao acordar e se deparar com aquilo, a prota ficou extremamente feliz, e achou que jamais iria conseguir, mas lembrando o que aconteceu ontem, ela se pergunta sobre o que faria, e com seu celular resolve ligar para sua mãe, avisando que tinha conseguido o emprego, mas do jeito que sua mãe já era de se esperar que a mesma não ia gostar nem um pouco disso. Ela pergunta se seria algo como um home office, que não necessitasse sair de casa, mas Sian fala que não, e era um emprego presencial. A sua mãe surta ao telefone, dizendo que já dava uma mesada para ela, e pergunta se aquilo não era o suficiente, e também afirmando que vai estar lotado de homens ao seu redor, o que vai ser algo terrível, e começa a dizer que faz de tudo por ela, e que a mesma não fazia ideia do quanto ela tentava ajudar. Sian diz que não é por desconsiderar os seus esforços, e era apenas porque a sua amiga Ryuni tinha conseguido o emprego, e não queria ficar para trás em relação a isso, e pede para que a mesma não mande mais a mesada, e depois de desligar, na varanda, mais uma vez Yuri escutava tudo, e no caminho da escola, Sian estava bem triste, então ela tenta animar, pedindo para que não fique lembrando daquele emprego. A real era que Yuri já sabia do que tinha acontecido, mas não podia simplesmente dizer que tinha descobrido, pois ficaria muito suspeito. Sian resolve não contar a verdade, pois pelo visto, ela não gostava nada daquele assunto, e resolve a contar da próxima vez. Indo para o seu primeiro dia de trabalho, ela estava bem nervosa, mas ao abrir a porta foi extremamente bem
recebida, dizendo que ela tinha sido incrível no dia anterior e que mesmo em meio daquela situação conseguiu manter a calma. Xian sabe que não foi bem isso que aconteceu, mas a mulher diz que por sorte o Yujin estava por perto e chegando até ela, ele fica feliz por ver que a mesma tinha conseguido a vaga e na real ele trabalhava ali naquele lugar. Xian fica sem saber o que fazer e ficou totalmente em choque. A mulher fala que ele era o chefe e no caso o cozinheiro de lá e que basicamente era o modelo do local e a maioria das clientes só vão lá para vê-lo. A Prota já começa a suar, pois não imaginava que haveria homens no seu local de trabalho e o Jin estende a mão para ela, dizendo que vai ser um prazer trabalhar com a mesma, mas passando direto por ele, Xian diz que vai ser um prazer também, mas nega tocar em sua mão. Depois de receber o uniforme da outra funcionária, ela fica se questionando do porquê tinha feito aquilo e que na verdade precisava agradecê-lo e que era exatamente por esse motivo que ela queria ficar longe de lugar onde haviam homens, mas de qualquer forma ela precisava no mínimo pedir obrigado e pergunta se teria coragem de fazer isso, mas tentando ganhar forças ela resolve ir, mas ao abrir a porta ela vê uma cena que colocaria todos os seus conceitos à prova, onde o Jin estava pegando a outra funcionária no meio de sua cozinha.